Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E o que tem acontecido com os fundos imobiliários? O que a gente pode esperar para os próximos meses? Eu trago um alerta hoje, hein? Eu acho que tem muito fundo imobiliário aí que está muito caro, ok? A gente precisa ficar ligado nisso. Vou explicar esse meu ponto de vista nesse vídeo aqui de hoje. Outra coisa, vocês viram o que aconteceu com o Casar Agro, que é um fundo imobiliário do setor de agronegócios? Olha só que loucura, lá para o dia 10 de fevereiro esse fundo imobiliário estava cotado a R$ 91,79. E de repente no dia seguinte, no dia 11, ele já estava R$ 55,14. Imagine o susto desse investidor, dessa investidora, de acordar e de repente o fundo ter despencado tanto assim, tá? Mas fica tranquilo que eu vou explicar o que aconteceu, que foi uma história muito interessante. Na verdade, é boa para todos os investidores, não é só para quem tá no Casar Agro não, tá? Então ele prometeu pagar R$ 38 de dividendos e mesmo assim despencou tanto. Vou explicar aqui, uma coisa não tem nada a ver com a outra e eu acho que foi um movimento muito positivo, tanto para quem é cotista desse fundo, para quem não é cotista também, porque eu acho que é um amadurecimento do mercado, mas fica tranquilo, até o final desse vídeo eu te explico direitinho. E hoje tem sorteio, hein? Vou sortear o meu livro, O Lucro FC, para todo mundo que deixar o comentário aqui embaixo, qualquer tipo de comentário aqui, vai concorrer a um livro lá no meu Instagram. Domingo que vem eu faço o sorteio, tá bom? Então deixa seu comentário aqui, compartilha esse vídeo com seus amigos e já se inscreve no canal. São 3 vídeos por semana onde te ajudo a investir melhor. Vamos lá! E quais são os fundos imobiliários que estão caros, então, que eu disse no começo desse vídeo? Na minha visão, são os fundos imobiliários de papéis, tá? Vou mostrar aqui na tela daqui a pouco. E isso eu já aproveito para trazer o tira-teima dos FIIs dessa semana. Você que me acompanha aqui sabe que eu faço esse balanço entre os fundos imobiliários de tijolos e aqueles de papéis, tá? E nessa semana os papéis ganharam de novo, subiram 0,21%, enquanto os de tijolos subiram só 0,12%. Inclusive, vou colocar aí na tela que um dos fundos que mais subiram essa semana, inclusive, foi o Casar Agro, né? Que é o QAGR11, subiu 5,4% essa semana. Então esquece aquele gráfico que eu mostrei ali do Google, que está todo confuso. No final do vídeo eu explico melhor sobre isso, mas agora eu quero trazer para você essa ideia dos fundos imobiliários estarem tão caros assim, tá? Vou colocar aqui na tela também para comparar um ranking com vocês. Então, olha só, a gente identifica se um fundo imobiliário está caro por causa dessa métrica aqui, que é o preço sobre valor patrimonial. Quanto mais alto for esse número, mais caro esse fundo tá. Então, a gente já vê aqui alguns fundos com 1,63, 1,45, 1,4. O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, aqui, ó, 1,45 é que esse fundo, na teoria, ele está 45% mais caro do que o preço justo dele, do que o preço do valor patrimonial. Então, se você vê essa métrica aqui, 1, alguma coisa para cima, né? Quer dizer que ele está mais caro, porque ele poderia estar essa métrica assim, 0,8. Então, isso ia querer dizer que esse fundo está mais barato do que o valor patrimonial dele. É óbvio que a gente não pode decidir nossos investimentos nunca por causa de uma métrica só, de um fundamento só. Você tem que analisar o conjunto, mas isso serve como um alerta muito importante, porque você não quer comprar algo que esteja mais caro do que ele vale, não é? E agora eu vou mostrar aqui essas simulações no ranking bem interessantes. Eu selecionei aqui só os fundos imobiliários de títulos e valores imobiliários, tá? Que aí a gente tem os fundos de papéis e os fundos de fundos, que daqui a pouco eu falo também. E a gente vai ver claramente aqui que tem coisa muito cara, né? O Iridium tá 1,45, o BZLI11 tá 1,35, mas eu gosto sempre de colocar uma outra métrica para acompanhar aqui, que é o patrimônio líquido, né? Eu quero ver só os maiores fundos, tá? Então o Iridium é um fundo gigantesco, né? E tá super caro. Esses outros dois aqui, ó, a gente tá falando de 500 milhões, 400 milhões, aqui 300 milhões, não são fundos dos maiores, mas não são pequenos também, né? E aqui bem caros também, a gente vê, ó, o REC, que é um fundo também bem conhecido, ó, um valor patrimonial bem alto, tá um pouquinho caro também, ele tá na teoria 15% mais caro do que o valor justo dele, assim como o VRTA11 que tá 1,12. Aqui, pessoal, vou até passar aqui na tela rapidinho para você ver que tem vários tamanhos de fundos e várias cotações aqui do P sobre VPA, né? Eu costumo dizer que o normal é ficar entre 0,9 e 1,10. Se tiver abaixo disso,
pode ser que esse fundo esteja com algum problema e o mercado esteja penalizando ele. E se tiver acima de 1,10, pode ser que esteja com alguma distorção, né? Esteja mais caro do que deveria. Como eu disse, não dá para analisar com um ponto só, mas a gente precisa ficar atento. Inclusive, eu vou até comparar agora com outros fundos. Se você for olhar, por exemplo, fundos de shoppings, você vai ver que não tem nenhum aqui, né, nesse topo, né? Ó, o primeiro aqui é esse fundo que não é tão grande aqui, o ATSA. Depois a gente vai descer muito até a gente achar outros. A maioria vai estar abaixo do seu valor patrimonial. Ó, o XPML11 está praticamente 1 para 1, porque os fundos imobiliários de shopping têm sofrido muito, né? Então eu vou até colocar outros setores aqui para a gente ver. As lajes corporativas e a logística, por exemplo, né? O que a gente vai encontrar aqui? Ó, a gente tem muito fundo de papel e de logística aqui nessa primeira página, né? E eu gosto sempre de olhar os maiores, né? Então a gente vê o HGLG11, tá caro também. A gente vê também o ALZR, bem caro, o IRDM, enfim. A gente tem essa visão, tá? Eu falei um pouco sobre isso também no outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima explicando mais o P sobre VPA e por que a gente tem que ficar atento. Agora eu queria também falar sobre um outro tipo de fundo imobiliário, que são os fundos de fundos, que também nesse ranking aqui a gente vai encontrar alguns, né? Bom, BCFF, por exemplo, que ele entra aqui nessa categoria títulos e valores imobiliários, o HFOF também, só que eles são fundos de fundos, né? Um pouquinho diferente dos fundos de recebíveis, tá? Ele é um fundo imobiliário que ele investe em outros fundos imobiliários. E será que isso é interessante para o investidor ou não? Eu vejo muita gente falando que é um tipo de fundo imobiliário muito legal para quem está começando a investir, porque ele tem uma diversificação enorme dentro da carteira dele. Então isso faz sentido sim, mas a gente não pode ter só essa visão assim tão simplista, né? A gente precisa ir um pouquinho mais a fundo para saber se vale a pena investir nesse fundo ou não, né? Nessa classe de fundos. E isso depende muito da ideia, do perfil de cada investidor. Por quê? Outro dia eu estava vendo uma entrevista de um gestor de um fundo de fundos, o CAFOF, e ele disse o seguinte, ó, a minha lógica é colocar 70% do dinheiro do meu fundo em ativos mais para longo prazo, pensando nos imóveis mesmo que fazem parte desse fundo. Então ele vai comprar outros fundos imobiliários, mas pensando nos imóveis desses fundos. Então pensa aqui comigo, ó, esse fundo de fundos, o CAFOF, ele pode comprar, sei lá, um fundo de logística, o HGLG, colocar dentro do portfólio do CAFOF e aí ele vai pensar nos imóveis que estão dentro do HGLG, ok? Só que aí é um problema que muita gente diz, é que aí você estaria pagando uma bitributação, pagando a taxa de administração 2 vezes, na verdade. Sim, faz sentido, né? Porque pensa comigo, tem um imóvel que faz parte do HGLG, né? E o HGLG, ele cobra uma taxa de administração, né? Para fazer todo esse trabalho. Se o CAFOF comprar o HGLG, ele vai ter também uma taxa de administração, né? Esse fundo de fundo, ele tem uma taxa de administração para você cotista. Então, você estaria pagando 2 vezes, né? Faz sentido isso, é um sinal de alerta, mas aí a gente tem que pensar qual é a ideia desse gestor do fundo de fundos. É pegar os outros 30% do dinheiro todo, então ele pega 70% e coloca ali pensando em longo prazo, em imóveis, e os outros 30%, o que ele faz? Ele tenta ter um ganho de capital. Né? Então ele vai tentar comprar um fundo imobiliário, de repente, com uma distorção de mercado no momento que ele estiver mais barato e vender quando estiver mais caro. E aí ter um ganho de capital e aí distribuir também para os cotistas, tá bom? Tá vendo como você pode ter vários tipos de fundos imobiliários diferentes? Né? Então um fundo de fundos, ele tem todas essas características e você tem que ver se você fica confortável com isso ou não. E é óbvio que a diversificação é sempre interessante. E o Casaragro, que é um fundo imobiliário que gerou toda essa polêmica essa semana, é mais ou menos nesse estilo também, né? Na verdade, é um estilo muito grande de diversificação. Por quê? Ele é um fundo imobiliário do setor de agronegócio. Né? Então são poucos fundos imobiliários nesse setor. A gente está muito acostumado a ver fundos imobiliários de escritórios, shoppings, galpões logísticos. Esse aqui o mercado está muito grande. E do agronegócio? É muito pequeno. Né? Tanto que esse fundo, o Casaragro, ele iniciou na Bolsa de Valores faz mais ou menos 1 ano e ele trouxe essa novidade. E qual que era a grande ideia desse fundo? Né? Era construir silos de armazenamento de grãos, né? E aí sim ele alugar esses silos
para grandes empresas, como BRF, por exemplo. Eu vou até colocar aqui na tela para você entender melhor o que é isso. Então aqui no relatório do fundo eu consegui pegar essas fotos do portfólio dos imóveis para você entender melhor. Ó, tá vendo? Isso aqui é um silo, né? Porque dentro dele ele armazena grãos, ali vai ser soja, milho, etc. Então a gente sabe que o mercado de agronegócio no Brasil é o mais desenvolvido, né? É um motor aqui da nossa economia. Então por que não haver fundos imobiliários desse setor, não é? Então quando esse fundo ele veio para a Bolsa de Valores, todo mundo se interessou, porque falou, nossa, é um negócio que vai funcionar muito bem, né? Existe essa necessidade desse tipo de imóvel e as empresas vão adorar, que nem esse daqui é locado para a BRF, né, que é uma empresa super grande, né, e ela tem dinheiro para colocar nesse tipo de negócio. Então, todo mundo gostou, esse fundo imobiliário ele captou todo o recurso que ele queria, né, nessa emissão de cotas que ele fez, e aí ele pegou todo esse dinheiro e aí ele tinha que começar a comprar esses imóveis, né, no caso, esses silos, né, e outras coisas que ele planejava. Só que aí o que aconteceu? Não deu nada certo. Né? Por ser um mercado ali que está começando ainda, ele já tinha alguns imóveis em vista, mas não conseguiu fechar, ou porque as certificações não estavam certas desses imóveis, ou a negociação furou mesmo, só que ele não conseguiu aplicar todo o dinheiro que ele captou. Né? Então foi muito problemático nesse ponto. E aí os cotistas começaram a ficar muito chateados, né? E eles começaram a debater mesmo com a gestão do fundo. E aí a gestão do fundo falou o seguinte, olha, então já que eu não consegui alocar todo esse recurso, eu não vou cobrar taxa de administração enquanto eu não alocar 90% desse dinheiro todo que eu captei de vocês. Aí os cotistas falaram, bom, beleza, né? Menos mal, porque o cotista ele quer o quê? Ele quer que esse dinheiro ele seja investido em bons imóveis que gerem esse aluguel, esse dividendo para ele. Se esse dinheiro ficar parado, o fundo imobiliário não conseguir alocar, não vai entrar essa grana, né? Não entra esse dividendo, então não é legal. Então, beleza, aí o fundo imobiliário tentou fazer essas alocações, mas ele não conseguiu alocar tudo. Ele locou todos esses imóveis aqui para essas duas empresas, a BRF e a Bela Agrícola, tá? E no total são 277 milhões que ele conseguiu locar, mas ele captou quase 500 milhões, né? Então tem muito dinheiro em caixa ainda. Os cotistas continuaram bravos, né, com essa não alocação, e aí eles conseguiram fazer uma assembleia e pediram o quê? Uma amortização desse valor, tá? Então é por isso que vai cair na conta dos cotistas do Casaragro aí em fevereiro mesmo, no final de fevereiro, vai cair R$ 38 para cada uma cota. Olha que maluco, né? Mas é a devolução desse dinheiro que o fundo não conseguiu alocar. Então, o primeiro ponto, eu já acho isso ótimo. Por quê? Porque isso mostra que o cotista, ele é dono desses imóveis, né? E o gestor trabalha junto com os cotistas. Os cotistas falaram, olha, eu prefiro esse dinheiro de volta. Então a gestão ela teve que fazer isso, porque foi uma assembleia, né? Onde a maioria decidiu. E agora, na verdade, eu até acredito que esse fundo imobiliário, ele vai ficar melhor, porque ele já tem uma visão mais clara. Com esse valor patrimonial mais baixo, quer dizer que aquele dividendo que ele tem vai conseguir remunerar melhor esses cotistas. Você quer ver só? Eu peguei até aqui no relatório qual que é a previsão do pagamento de dividendos, né? Então aqui, ó, em janeiro a previsão é 39 centavos por cota, né? Só que agora é 39 centavos para uma cota que vale R$ 55 e não mais uma cota que vale R$ 97, tá? Então, proporcionalmente, fica mais interessante. Para o investidor, para a investidora que já tinha esse fundo antes, não muda, né? Porque você pegou esse dinheiro de volta. Então, aquela queda que mostra lá naquele gráfico do Google que eu mostrei no começo aqui do vídeo, não precisa ficar preocupado, esse valor vai ser ajustado. Não teve uma queda. O que teve é que esse dinheiro vai cair na sua conta, beleza? Não sabemos se o setor do agronegócio vai deslanchar, mas a ideia é interessante e eu acho que isso está amadurecendo. Então, é bom porque a gente vê que o cotista é dono do fundo, então ele tem esse poder junto com a gestão de fazer aquilo que for melhor para todos. E segundo ponto, a gente vê um amadurecimento do mercado, porque agora esse setor do agronegócio também já está se estruturando e daqui a pouco a gente pode ter cada vez mais fundos imobiliários desse setor também, beleza? Aliás, se você ainda não viu o meu livro digital, os 10 passos para investir nos fundos imobiliários, faça o convite agora, você pode fazer o download, ele é totalmente gratuito, vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos então, os fundos imobiliários são sempre interessantes, é muito legal falar sobre eles e se inscreva aqui no canal. Um abraço e até mais!